Existe direita progressista? Mas então, de onde vem a ideia de que o progressismo é da ideologia de esquerda? Calma aí. Afinal, o que é progressismo? Bom, se você é do time que acha essas designações complicadas, pode ficar tranquilo, que a gente está aqui para resolver isso. Porque afinal, como sempre falamos, o Politize leva a educação política de forma fácil, gratuita e confiável. Para você, aí do outro lado da tela, poder entender mais sobre o nosso mundo. Continue assistindo, porque o vídeo sobre progressismo está começando. Você tem dúvida sobre outros assuntos da política? Se sim, então já se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo para você. E antes de a gente começar, temos um pedido especial para você. Estamos realizando uma pesquisa para saber a sua opinião sobre os nossos conteúdos aqui do canal. É só responder o formulário no link aqui embaixo. É rapidinho e vai ajudar muito a gente a entender o que você quer ver por aqui. Antes de falarmos sobre o que é progressismo no mundo político, vamos começar com uma ideia mais básica, o progresso. E para isso, vamos utilizar o conceito de Bob, um dos mais famosos filósofos políticos de todos os tempos. O progresso pode ser definido como a ideia de que o curso das coisas, especialmente da civilização, conta com um gradual crescimento do bem-estar ou da felicidade. Ou seja, falar em progresso nos remete à intenção de evoluir, de melhorar, de ir em direção a um objetivo desejável. Em teoria, então, o progressista é aquele que busca mudar, aquele que progride, certo? Bom, para a política, a ideia vai além. O progressismo é uma corrente de pensamento baseada na ideia de evolução, ou seja, tem tudo a ver com a definição de progresso que apresentamos aqui. O ponto é, a ideia do que é evoluir é que muda ao longo dos anos. Afinal, o que uma pessoa considera progresso, outro cidadão pode considerar retrocesso. Por isso, a corrente progressista também apresentou mudanças ao longo da história. Apesar disso, há uma lógica muito tradicional do que é o progressismo para a política, ou no caso, do que não é. Geralmente, identificamos a corrente progressista em oposição à corrente conservadora. Nesta ideia, temos uma simplificação. O conservador é aquele que preza pela manutenção dos valores, das tradições, das estruturas sociais. O progressista, então, é o seu oposto. Historicamente, é essa a relação das duas correntes para Bob. O conservadorismo é sempre apresentado em negação ao progressismo, ou seja, o conservadorismo é aquilo que não é progressismo. Por isso, para o autor, enquanto a ideologia progressista está ligada às grandes transformações de poder na história, o conservadorismo se apresenta como defensor da estabilidade. Se você quiser saber mais sobre conservadorismo, é só acessar nosso outro vídeo do canal aqui. Falamos muito até aqui do que não é progressismo. Agora chegou a hora de focar no que é essa corrente e quais são as suas bandeiras. O progressismo foi construído a partir do ideal da ciência, lá da época do Iluminismo. Se você não sabe o que é, de forma bem explicada, o Iluminismo foi um movimento intelectual e político do século XVIII que valorizava a razão, ou seja, foi um movimento que defendeu, entre outras coisas, conhecimento científico e condenou a influência religiosa nas esferas públicas e políticas. A humanidade deveria, portanto, seguir a razão humana e não a fé religiosa. Basicamente, naquela época, progressista era quem defendia a ideia do progresso por meio da ciência. No decorrer do século XIX, o progressismo se associa a outras duas bandeiras, a democrática e a da luta de classes. De um lado, então, temos o progressismo como a defesa da liberdade e a democracia. Do outro, temos o progressismo como a defesa da igualdade e do socialismo. No século XX, o pensamento progressista passa a ser associado à questão dos direitos humanos e direitos sociais, como explica o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Para quem lembra da aula de história, o século XX foi marcado pela eclosão de duas grandes guerras mundiais. Então, a valorização de temas relacionados à dignidade humana, como uma ideia de progresso, pode ser relacionado a esses acontecimentos. Mas ao que se deve todas essas mudanças? Bom, o que podemos pensar aqui é que a ideia de progresso difere de um momento histórico para o outro. Isso não quer dizer que uma ideia não seja mais válida ou necessária, mas, dependendo do momento histórico, ela pode não ser mais considerada progressista. Hoje, o
o progressismo é fortemente associado às lutas identitárias, como do movimento feminista, do movimento negro e do movimento LGBTQ. Para a historiadora Lilia Schwartz, essa inclusão do conceito de progressismo às lutas por reconhecimento dos grupos tradicionalmente marginalizados passa por uma ideia de construção de um projeto democrático mais forte e inclusivo. E agora, a corrente progressista de direita ou de esquerda? Bom, em teoria, não existe nenhuma exigência de que a corrente progressista seja limitada em apenas esses dois lados. Afinal, vale lembrar que a ideia de direita ou esquerda não é tão simples assim. O tal do espectro político dificilmente pode ser construído como apenas uma reta com dois lados opostos. O que acontece é que, geralmente, as pautas relacionadas às lutas identitárias, aos movimentos sociais, aos direitos civis, que são hoje associados à corrente progressista, são, tradicionalmente, entendidas como da agenda da esquerda aqui no Brasil. Nesse sentido, então, há sim pessoas que se identificam como da direita progressista, ou, no caso, liberais progressistas. Um exemplo desse caso são pessoas que acreditam que o Estado não deve interferir na economia e que acreditam que as pessoas devem ser livres para casarem com quem quiser, incluindo pessoas do mesmo sexo. Outro exemplo que pode ser dado é do partido político da França, a República em Marcha. O partido é definido por Macron, presidente francês desde 2017, como progressista. Ao mesmo tempo, o partido também se identifica com a corrente liberal, principalmente em pautas econômicas. Bom, e o que isso significa na prática? Durante sua campanha, o presidente defendeu reformas econômicas liberais, mas também o apoio à revisão crítica da colonização da Argélia, tópico considerado progressista na França. Para deixar claro, não estamos discutindo aqui se o partido francês de fato segue essa abordagem e o seu sucesso. Estamos apenas apresentando como o partido se define. E como essa discussão já extrapola o que nos interessa aqui, o resumo é: ser progressista, em teoria, não quer dizer ser de esquerda ou de direita. E para encerrar, você sabe quais partidos políticos são progressistas aqui no Brasil? Bom, você deve imaginar que essa não é uma classificação tão fácil de ser feita. Dos 35 partidos registrados atualmente, apenas um tem progressista no nome. Mas, como você já sabe, o nome dos partidos políticos aqui no país não tem lá essa relação com a sua posição ideológica na maioria dos casos. Por isso, vamos deixar essa questão dos nomes de lado. A BBC Brasil, em 2017, fez uma análise de 10 votações da Câmara dos Deputados. O objetivo era entender a posição ideológica dos partidos políticos. E sabe o que a pesquisa apontou? A maioria das siglas se comportou de forma liberal quanto à economia e votou de forma conservadora em pautas relacionadas a costumes, como na polícia penal e de questões ambientais, por exemplo. Para eles, por exemplo, o PCdoB, Rede, PSOL, PT, PSB e PROS podem ser considerados partidos da esquerda progressista. Já o PEN, PPS e o PV tomaram posições mais consistentes com a direita progressista. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Já aproveita, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que a gente tratasse nos próximos vídeos. Até a próxima semana!